Acharam aí o Samuel na Bíblia de vocês? Vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Tá? O nascimento de Samuel. Ficar de pé e reverência à palavra de Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe der um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca será cortada. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues por ser a sua mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana foi e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao sacerdote, e ele morará ali para sempre. Eucana disse então à sua esposa: Faça o que parecer melhor a você, fique aqui até desmamar, até que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Então lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou a Deus, ao Senhor. Vamos orar. Pai querido e santo, eis-nos aqui, Pai, a tua igreja, diante da tua poderosa palavra. Sendo assim, meu Deus, nós precisamos de ti, Espírito Santo, para que com o teu poder e graça
Faça-nos ouvir aí não só a tua voz, mas acima de tudo essa palavra penetrar no nosso coração, para que se encontre guarida e ali venhamos a meditar em tudo aquilo que há de ser ministrado essa noite na nossa vida, para que haja cura, transformação, para que haja uma mudança de vida, meu Senhor Deus, conforme seja a medida que tu tens para cada um de nós. Para todas as mulheres que estão aqui essa noite, segundo a palavra que há de ser ministrada, meu Deus, que elas venham tomar posse daquilo que o Senhor há de revelar, segundo a vontade do teu coração. Nós oramos a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Quantas mães tem aqui neste lugar? Eita, muitas, várias mães, glória a Deus. Quantos pais tem aqui nesse lugar? Os homens também não. São meio tímidos os pais ainda, tá? Mas, amados, esse texto é muito interessante, tá? Para nós como igreja. Eu quero que vocês saibam, amados, que aquilo que está na Bíblia nada é por acaso, assim como sua vida hoje aqui neste lugar, tá? A palavra que Deus reservou essa noite, com certeza, é para a sua vida, não é para ninguém que não estava aqui. A não ser que você, depois de receber essa palavra, você vai ministrar a outra pessoa. Aí, com certeza, essa unção que você vai receber hoje vai também fazer efeito na vida da pessoa que você vai comentar essa palavra. Amém? Mas você vai comentar aquilo que a palavra fez e transformou a sua vida, aquilo que entrou no seu coração, aquilo que você entendeu, aquilo que Deus chamou a atenção, aquilo que você recebeu como revelação ao Senhor. Amém? Outra coisa, amados, que eu quero deixar um fato que acontece bastante interessante nós trabalhamos com discipulados, ou seja, acompanhamento um a um. E muitas vezes, amados, acontece de que quando eu estou aqui e ministro aqui a palavra de Deus, há uma suposta coincidência daquilo que o seu discipulador falou a você. E muitas vezes pode Satanás usar isso como uma forma de que você foi fofocar para o pastor da minha vida. Porque foi exatamente isso que ele falou de mim. Aconteceu que você pode ter falado no sábado, na sexta, na quinta, sei lá, na semana, e chegou aqui e você ouviu exatamente aquilo que o seu discipulador falou. E você pode ter, você só pode ter falado com o pastor. Amados, eu não preciso de ninguém fofoqueiro do meu lado. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus que conhece você muito bem e ele sabe exatamente aquilo que você precisa, tá? Portanto, amados, eu jamais hei de usar desse expediente de que uma pessoa chega para mim e fala de alguma situação da vida de algum de vocês e eu vou usar aqui a palavra de Deus para exatamente estar falando da sua vida, de jeito nenhum. Ainda que muitas vezes me venha um pensamento, vem. Muitas vezes, como pastor, eu conheço a vida de vocês e sei de diversas situações, mas jamais eu quero usar a palavra de Deus como instrumento ou arma contra vocês pessoalmente, ou seja, da minha própria decisão. Isso é pecado, eu estou pecando diante de Deus. Eu estou aqui, amados, para ser um instrumento na mão do Senhor, para ser voz de Deus neste lugar, para a sua vida e não minha voz para você. Até porque se eu tiver que falar, eu vou chamar você e falar pessoalmente. Eu não preciso usar aqui o púlpito para fazer isso, tá? E, com certeza isso aí não respalda o caráter de um pastor, de usar isso aqui para estar dando indireta. Não, isso aqui é indireta do pastor, porque você só pode ter falado para a sua vida. Mas eu não uso indireta, eu uso direto, eu falo olhando para você nos seus olhos. Eu não gosto de usar nem o telefone, nem o WhatsApp. Quando acontece alguma situação, a pessoa vem conversar comigo, pastor, o que aconteceu nesse teu WhatsApp? Eu digo, filho, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma hora aqui para você conversar, vem aqui em casa tomar um cafezinho comigo. Nada disso, eu não trato assuntos principalmente de importância da sua vida pelo WhatsApp, nem bem que não tem. Você pode até tentar, mas não vai dar certo, porque eu não quero isso. Eu gosto de sentar na mesa, olhar para você, oi no oi, e aí sim, porque meu filho, se fizer isso, eu vou estar dando brecha para Satanás. Está aí perturbando a sua mente, colocando aquilo que realmente não é uma verdade, é uma veracidade entre nós e você. Amém? Portanto, não existe isso. Eu digo que muitos irmãos, às vezes chegam para mim, pastor, você não acredita. Ainda essa semana eu estava tratando exatamente sobre aquilo que você ministrou. Meu filho, é o Espírito Santo de Deus. Aprenda isso. Tá? Aprenda isso, que é o Espírito Santo de Deus, que ele vai realmente ministrar exatamente aquilo que você estava precisando. E às vezes os discipuladores ficam até assim, pastor, a pessoa pode até pensar que foi eu que cheguei e falei com o senhor. Tá?
prefiro se pensar o que, é que a gente vai fazer, né? Mas só que eu já deixo claro para a igreja que eu não uso desse expediente, tá? Nunca usei e nem vou, a não ser que eu esteja desviado. E com certeza, se eu estiver desviado, Deus não vai me permitir de estar nesse lugar. Amém? Portanto, amados, receba a palavra de Deus hoje, como Deus falou no seu coração. Não é o pastor é apenas o instrumento, e também ele precisa receber da palavra, tá? Então, amados, essa história aqui, que abre esse espaço, abre aqui o livro de 1 Samuel, é muito interessante, até porque 1 Samuel é exatamente essa criança, né, que haveria de nascer. Havia aqui, amados, uma família, essa família era devota, tá? Essa família era uma família religiosa, em que ela cumpria um ritual, que anualmente, amados, estava lá na cidade, essa cidade de Siló, onde várias pessoas vinham de muitas localidades para juntos adorar ao Senhor. Adorar a Deus. Mas eu quero, amados, deixar assim bem claro para você, que existe a verdadeira adoração, tá? Em que essa adoração, amados, ela parte de uma ação do Espírito Santo. Existe uma adoração que parte de nós mesmos. Mas como é isso, pastor? Uma adoração diferente? Digo já para você. Esta família, assim como tantas outras, ela iam até a cidade. Assim como vocês lembram que Jesus e a sua família, seus pais, a sua mãe, os seus primos, todo o seu clã, iam para Jerusalém, até que quando voltaram, pensavam que Jesus estava com seus primos e ele tinha ficado lá na cidade. Pois é, todo mundo ia lá para a cidade para adorar a Deus no templo, porque era um ritual, tá certo? Era uma característica daquele povo, uma cultura daquele povo. Mas eu quero que você aprenda, amados, que apesar de ser ainda uma cultura daquele povo, precisa-se algo muito mais da nossa parte para haver a verdadeira adoração. Você se lembra da conversa que Jesus teve com aquela mulher samaritana no poço, no pleno meio-dia? Aquela mulher, amados, ela conhecia das leis, ela conhecia de uma suposta adoração, até porque havia uma briga religiosa, uma discussão religiosa entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos diziam que a verdadeira adoração era no monte, já os judeus disseram, não, é no templo em Jerusalém. Mas vocês prestem atenção de que em determinado ponto da conversa, Jesus disse assim, olha, eis que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Interessante. Os verdadeiros adoradores, Deus estava procurando. E será que Jerusalém não tinha adoradores? Será que Samaria também não tinha? Então, eu quero abrir um espaço, amados, para que nós tenhamos muito cuidado com aquilo que nós determinamos ou achamos que estamos adorando a Deus. Havia aqui, amados, um contexto nessa época em que o povo judeu, eles viviam, amados, em meio aos juízes, tá? Não existia governador, não existia rei, eram os juízes que eram levantados ali por Deus para poder direcionar o povo, para exortar o povo, mas o povo vivia em pecado. O povo aqui, a maioria deles, amados, estava em libertinagem, vivendo pelos seus próprios caminhos. Os profetas tiveram um grande trabalho aqui, amados, em relação a tentar conduzir esse povo segundo a palavra de Deus. Esse povo estava sem rei, esse povo havia apenas os juízes, tá certo? Então, havia aqui, amados, uma adoração, mas era uma forma de ritual religioso daquela época. A gente vai dar a caminhada da leitura, e aí vocês vão entender um pouquinho a mais, amém? Então, essa família se dirigia, para você ter ideia, amados, como que estava a situação aqui nesse lugar. Esse homem, tá certo? Ele tinha duas mulheres, aqui a Bíblia diz, né? Ele tinha, verso 2 diz, ele tinha duas mulheres. Eu quero dizer para você, amados, que nunca foi da ideia de Deus o homem viver em poligamia. Existiu isso no princípio, porque havia uma ordem para povoar a terra. Adão e Eva se fez. Você vê que até o filho de Eva, né, ele se casou com uma mulher. Muitos me perguntam, que mulher? Se só tinha Caim. E Caim matou Abel, ficou Caim, como é que arrumou essa mulher? Tá? Então isso aí eu não vou entrar nesse mérito hoje, porque há todo um entendimento que dá a palavra de Deus, e aí é um contexto, não dá para me explicar isso hoje. Mas eu quero dizer bem claro para você que nunca foi da ideia de Deus de um homem viver em bigamia, ou poligamia, e aí vai. Hoje estão inventando esse tipo de coisa, tentando voltar aquilo que Deus abominava em relação aos homens, né?
hoje é o tal de trisal, e aí vai, ou seja, um homem e 3 mulheres, né? Um homem e 2 mulheres, quer dizer, trisal, e aí vai, esse número de pessoas participando, né, de um mesmo matrimônio. Não é da vontade de Deus, mas nesse tempo ainda havia essa cultura, tá certo? Ainda havia essa cultura, e este homem, amados, Elcana, ele havia contraído para ele 2 mulheres, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Penina era fértil e dava-lhe filhos, só que Ana era estéril, tá? Então todos os anos eles subiam até a cidade para adorar a Deus, sacrificar ao Senhor, tá, dos exércitos. Lá ele diz aqui que existiam os filhos do profeta Eli, Ofni e Finéias. Creio que vocês sabem da história desses 2 rapazes, que eles representavam ali o pai deles como sacerdote. Depois desse primeiro capítulo 2, aí vai vir a história de Ofni e Finéias, depois você pode ler, já sabe, tá? E aí no dia eles ofereceram o sacrifício, tá? Mas é interessante, havia uma porção de alimento, né, que ele dava aos seus filhos, à sua família naquela época, eles levavam muita comida, e ali o Cana levou uma quantidade de comida, deu para sua esposa Ana e a Penina e aos seus filhos. Mas para Ana ele reservou uma porção mais assim, mais carinhosa, né, mais generosa para ela, devido realmente a essa situação em que ela se encontrava. E me parece, amados, aqui, segundo o relato da Bíblia, e que aí que aumentava a aflição de Ana quando ela ia até o templo e adorar. Por quê? Porque, amados, levava seus filhos, e Ana, amado, não tinha filhos para levar ao templo do Senhor. Era uma cultura naquela época, amados, um contexto, as mulheres darem filhos e muitos filhos ao seu esposo. A mulher, amados, que dava muito filho, era uma mulher honrada naquela sociedade, tá? Hoje nós vemos o inverso disso, né, amados? As mulheres não têm mais interesse em dar filhos aos seus esposos, aos seus maridos. Pelo contrário, não, a gente não precisa de, não vamos ter filho, não, a gente arruma um pet, né? A história do pet hoje, tem pet para tudo que é jeito, né? Ou seja, todo tipo de animal, para substituir uma carência, tá, afetiva que precisa acontecer dentro do relacionamento. Eu quero que você saiba, mais que você e seu esposo é um casal. Família é quando tem um filho, ou mais de um filho. Aí sim, é uma família, né? Mas é propósito de Satanás de destruir a estrutura que Deus criou. Deus criou o homem e a mulher com o propósito de eles terem uma família. Tanto que depois do pecado ele disse: multiplique, povoe a terra, tá? Então, amados, Ana era uma mulher bastante angustiada, e essa angústia aumentava quando era esse ano em que eles tinham que subir até a cidade para juntos ali a Deus, tá? Deixa eu ver aqui. No dia em que Elcana oferecia sacrifício, ele dava mais porções para Ana, como eu já falei. Só que aqui no verso 5, né, diz assim: mas Ana dava uma porção dupla porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Verso 6: e porque o Senhor tinha deixado ela estéril, sua rival provocava continuamente, a fim de irritá-la, tá certo? Eu quero para você, amados, que primeiro, segundo esse texto aqui, me veio ao coração renunciar. Nós devemos renunciar, amados, para viver o impossível de Deus. Renunciar. Essa palavra renúncia, amados, ela é forte, tá? É uma palavra forte, em que ela permeia a igreja de Deus, até porque, amados, nós vemos que a salvação veio pela atitude de uma renúncia. O Filho de Deus, Jesus, amados, ele renunciou. Ele deixou ali, amados, a sua deidade, para se fazer homem, para se fazer carne, e morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, ou seja, todo aquele que nele crê. Então já começou com uma atitude de renúncia. Deus começou com o projeto de salvação do homem, também renunciando. Ele entregou o seu Filho. E vocês podem ver, amados, que todos aqueles que Deus chamou, Deus requereu de cada um deles uma atitude de renunciar. Ou seja, amados, não existe obra de Deus sem renúncia. Não existe alcançar vida, não existe salvar a vida, se não for, amados, no seu coração, ter uma obra de renunciar. Uma das primeiras renúncias, amados, que muitas vezes é uma das mais difíceis, é renunciar a nós mesmos, ao seu eu, à sua vontade, aquilo que você pensa que é, e aquilo que lhe domina, tá? Então, o primeiro passo
Você precisa, amados, ter no seu coração uma atitude de renunciar. Amém? Primeiro ponto também, amados, a ser trabalhado, tá? Ana era uma mulher estéril. E aqui é interessante que eles tinham esse contexto de que se uma mulher não deu filho, é porque foi permissão de Deus, ou seja, foi Deus que tornou-la assim estéril. Só, amados, que o seguinte, deixa eu só pegar esse bichinho aqui. Obrigado. Só que o seguinte, porque senão a gente vai botar todo amarropiando esse parque. Esse contexto de que, essa ideia que eles tinham, de que Deus a tornou estéril. Só que, veja bem, preste bem atenção. Deus não criou o homem estéril. Por que Deus ia criar o homem estéril? Qual é o propósito de Deus esterilizar uma mulher para que ela não desse mais filho? Se fosse por isso, não precisava ter feito Eva. Bastava Adão viver sozinho mesmo. Mas Deus já criou a Eva, amados, com toda a sua estrutura, para que ela pudesse gerar filhos. É propósito de Deus, amados, que a mulher gere filho. Só que o pecado, ele mutilou o homem. O pecado, amados, ele mexeu com a estrutura do homem, em todos os sentidos que você pode imaginar. Existem homens estéreis, mulheres estéreis, está certo? Mas não é propósito de Deus. Tanto que na Bíblia, todas as mulheres estéreis, o que foi que aconteceu com elas? Deus as tornou estéreis. Pode prestar atenção. Os homens de Deus, os homens que Deus escolheu, os homens que Deus chamou, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles tiveram mulheres estéreis, mas todas elas, Deus capacitou para que elas tivessem filhos, tá? Mas acontece que o quê? Por causa do pecado do homem, amados, entrou a imperfeição, não por parte de Deus, porque o pecado, amados, é uma imperfeição na sua vida, tá? Hoje, nós vemos várias situações de infertilidade na nossa sociedade. Ainda não só a infertilidade, mas também quando os filhos nascem com uma certa deficiência congênita. Vocês sabiam mais que hoje, está se cogitando aqui algo que eu disse, meu Deus, nós estamos nos fim dos tempos. Uma das matérias que eu estou vendo hoje, em bastante evidência, daqui a pouco, você sabia que nós temos corpo, alma e espírito. Nosso corpo é formado uma boa parte por água. Deus fez um do pó da terra e há uma concepção da terra em nossa estrutura do corpo, tá certo? Mas aí entrou agora uma nova estrutura no homem. Está vendo o que o pecado faz? Nós temos agora mais uma nova partícula que faz parte da nossa constituição do nosso corpo. Vocês sabem o que é não, né? Nós não vamos ficar igual esses carros que estão fazendo hoje. Os carros de antigamente, amados, um para-choque pesava 1000 quilos. Ele batia alguma coisa, não amassava não, quebrava a coisa que ele batia. Se batia numa parede, ele quebrava a parede, mas não amassava. Os carros, amados, eram quase 99% ferro, aço, né? Hoje, os carros de hoje, amados, é 99% plástico. Você está pagando tão caro, 100 mil reais, 70 mil por plástico. A maior parte dele é plástico, fibra e ferro, muito pouco, né? Hoje, amados, o ser humano está do mesmo jeito. Não sei se você sabe, eu já vi aí nos noticiários, isso me chamou muita atenção para mim até pesquisar como pastor. Eu estou aqui na função de informar a igreja. Hoje, amados, nós temos a mais nova estrutura do homem. Nós agora, amados, temos plástico no nosso organismo. Vocês sabem disso não? E sabe onde é que pior? Onde é que está uma parte plástica? Aqui, ó, na nossa cabeça. Estou encontrando microplásticos na cabeça do homem. 0,05% da população tem plástico no seu organismo, adquirido por quê? Por esses recipientes plásticos, né? Você vê uma garrafão, quem toma água aqui, mineral, né? Mineral, tá certo? E os garrafões são vazados em plástico, e uma das coisas pior que eu vejo é deixar aquele bicho exposto ao sol. Ali, mas aquela alta temperatura vai mexer na estrutura do plástico, com certeza vai passar da água, e aí vai muitas outras coisas. Crianças estão nascendo de plástico, tá certo? O cordão umbilical ali está sendo alimento, não está sendo recebendo só alimento da mãe, não, está recebendo plástico também. Daqui a pouco é um menino de plástico, então se derretendo qualquer coisa, tá certo? Mas isso é sério. E agora, sabe o que os cientistas estão trabalhando? Como é que a gente faz para tirar agora o plástico do corpo do homem? Já sei. Nós inventamos um solvente
Até agora, amados, que eu sei, solvente ele serve para tirar tinta, né? Você pintou, diluir tinta, solvente serve para remover tinta, agora para remover plástico, é pior, do seu cérebro. Imagina aí, pois é, eu estou trabalhando com um tipo de solvente que aparentemente é inofensivo ao nosso organismo. Olha só a que ponto nós chegamos. Sabe o que é isso, amados? Pecado do homem. O pecado vai mutilar, tá certo? Existe tem uma novela antigamente, passou uma novela na Globo, acho que era, tal de Mutantes. Pois é, foi isso que o pecado fez. Foi uma assistindo, não recordo. Então, amados, o pecado, amados, ele mutilou o homem. Deus nos fez uma estrutura, tá? Com certeza, com o propósito de se multiplicar e ser saudável. Hoje nós encontramos esse tipo de situação. Amém? Então, amados, aqui eles trazem aqui essa essência e dizem assim, olha, assim, mas Ana, o esposo dela dava uma porção mais carinhosa para ela, para compensar ela, devido a ela não ter filho, porque o Senhor a teve deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado ela estéril, sua rival provocava continuamente. Eu quero dizer para você, amados, primeiro, deficiência que for por causa do pecado, não vai, amados, anular o poder de Deus na tua vida. Aprenda isso, porque muitas vezes eu vejo a pessoa, amados, ela não tem uma partida, ela não flui, não só na vida cristã, na sua vida espiritual, mas na sua vida profissional, porque ela vive atrelada a uma deficiência do seu corpo. Eu não sei se vocês já viram, deve ter visto aí nos YouTube da vida, vídeo, amado, de pessoas trabalhando, que não tem os dois braços, que não tem as duas pernas. Eu já vi mulheres cozinhando, ela não tem os dois braços, mas está lá cozinhando com seus pezinhos, pega a faca, corta, cria filhos, sem os dois braços. Eu fico imaginando, meu Deus, se qualquer besteirinha anula um braço, a gente já fica sem saber o que fazer, todo errado, precisando de ajuda de outra pessoa. Você imagina sem os dois braços. Aí, amados, eu vejo pessoas mergulhando. Tem gente que não entra na água, não mergulha, precisa com medo de morrer afogado, com dois braços, duas pernas, uma cabeça desse tamanho. De contrapartida, eu vi uma pessoa que vai entrar numa piscina, não tinha braço, uma criança, não tinha braço e nem perna, uma criança. E ele mergulhava na piscina e saía, e tchuf, pulava fora, feito uma foca. Eu vejo isso, amados, uma atitude de superação. Uma pessoa que não se deixa vencer, amados, por causa de algum defeito que existe no seu corpo. Deficiência nenhuma, amados, anula o poder de Deus. Moisés, amados, não queria dar o recado de Deus lá para o faraó nem para o povo, porque tinha um problema de gago, de dicção. Deus se irritou com ele. Por quê? Porque ele estava achando que Deus não tinha poder para poder fazer com que ele pudesse ser o porta-voz de Deus. Eu vejo muitos homens e mulheres de Deus, servos de Deus, limitado a uma deficiência que você tem, ou porque você nasceu, ou porque você contraiu em meio à sua vida. Não faça isso. Creia no poder de Deus. Não, eu não sei falar direito, eu não sei escrever direito, e aí vai, e por isso você quer anular a obra de Deus. Não faça a obra de Deus pensando na sua capacitação. Creia que o Senhor pode lhe capacitar no que você precisar. Eu creio nisso, amém? Se Deus lhe mandar você nos Estados Unidos e for de bate-pronto de última hora, creia que Ele pode capacitar você a falar inglês. Até porque foi Ele que criou essa língua. Será que Ele não pode capacitar você? Agora, se você sabe que Deus quer você lá e tem um tempo, não deixe de fazer um curso de inglês. Isso aí não exige você dessa responsabilidade. Mas sabe que Deus é poderoso para capacitar você a falar em qualquer língua que seja, para que seja um instrumento nas mãos de Deus. Não se limite às suas limitações. Deus é poderoso, Ele é ilimitado. O apóstolo Paulo diz que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que lhe pedimos ou até que pensamos. Amém? Próximo ponto. O que é que diz aqui? Mas Ana, e porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Presta atenção, se prepare. Se você é um homem ou uma mulher de Deus
Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um ministério para a tua vida. Amados, se prepare, porque vai vir pau. Não espere flores, não espere elogios, não espere motivação da parte de ninguém, nem da sua esposa, nem do seu esposo, nem do seu filho ou da sua filha. Não espere, espere em Deus. Eu sei muito bem do que eu estou falando, viu? Eu sei muito bem, porque se eu fosse depender de elogio, de motivação para estar aqui nesse lugar, eu tinha ficado onde eu estava, reprimido, angustiado e colocando diante de Deus, porque eu sou assim, que é isso, que é aquilo. Deus sabe que você é. Deus sabe que você é. Deus sabe que você tem muito mais do que você mesmo. Mas Ele não quer saber disso, não. Ele só quer saber de uma coisa da tua parte: uma disposição para obedecer. É só isso que Ele quer de você. Pronto. Pode ter certeza que o mais Ele falará. Amém? Aqui, amados, anda a sofrer a represália. Ixi, vai para o templo do Senhor esse ano, sozinha. Vai adorar a Deus. Cadê teus filhos? Ixi, mulher seca. Mulher que ela não se reproduz. Pensando nesse contexto, uma mulher seca. Uma mulher que não podia dar filhos. Você já pensou, amados? Uma mulher nessa época, nesse tempo que nós estamos, eu não sei se era uma represália ou era um elogio. Mas nessa época aqui, amados, era terrível a mulher ouvir isso. Imagina só a situação de Sara. Até os seus 89 anos, ela sofria isso. E principalmente depois que ela felizmente chegou, toda feliz, para a comunidade daquelas mulheres, disse: olha, o Deus de Abraão, o Deus do meu marido, disse que vai me dar um filho. E aí passou ano, outro ano, e nada de filho. Você imagina o quanto as mulheres passavam e olhavam para ela? Não precisa nem falar, né? Quanto, amados, essa mulher sofreu por causa das outras mulheres que davam muitos filhos, né, aos seus esposos. Pois Ana não era diferente. E quando parece que aqui, amados, quando chegava nessa época, aumentava a aflição de Ana. Tá? Então, eu quero dizer aqui para você, amados, não espere elogios, você vai receber crítica. Deixa eu chegar o que só quer ver nessa igreja. Agora, todo o teu dinheiro que tu pega é para a igreja. Agora, tudo que tu faz agora é só pensando na igreja. É só esse pastor. E aí vai se levantar mais no meio de você, da sua casa. Seu marido vai começar com ciúme de você. Também um pastor bonito desse, né? Aí vai começar com ciúme. Mas eu quero ir de novo na igreja. Só dá o pastor lá. Essa hora. E aí vai. As pessoas vão se levantar mais contra você, porque você está buscando a Deus, porque você está sendo fiel a Deus, porque você está cumprindo com os propósitos de Deus para a sua vida. Se prepare, porque vai se levantar. Pode ser até os teus filhos. Meu filho, eu tenho uma concepção: ou Deus me usa, ou o diabo me usa. Não tem meio termo. Não, desse aqui, eu sou desse lado, e também nem desse. Aonde? Você que pensa, enganado está. Portanto, se prepare. Ana sofria com perseguição dentro da sua própria casa. Até Jesus, amados, sofreu perseguição dentro da casa dele. Lá em Lucas diz, amados, que pegaram Jesus pelo braço e disse: sai, tu está ficando doido. Ele pregando para a família dele. Foi hostilizado pela sua própria família. Pela própria igreja, imagine pela família. Mas eu quero dizer exatamente isso para você, amados. Confie no Senhor. Ele vai lhe dar vitória. E no dia, amados, Deus vai lhe exaltar. E aqueles que o lhe humilharam, aqueles, amados, que disseram que você não tem condição, aqueles que disseram que você não tem tamanho, porque é pequeno, aqueles que disseram que você não sabe isso, não sabe aquilo, no dia eles vão confirmar. Realmente. Ainda que eles não queiram falar, mas os olhos deles vão falar, mas muito mais para você, com certeza. Porque os humilhados, Deus o exalta. Pode ter certeza disso. Tá? Espere no Senhor, confie nele.
Próximo ponto, amados. Vamos lá. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Esse marido convencido. Amados, outra coisa que eu quero dizer para você: você está sofrendo? Está passando uma situação complicada? Outra coisa, não se apoie na sensibilidade das pessoas. Não fique esperando atitudes sensíveis da parte da pessoa para com você. Oh, eu sei. Eu estou sofrendo aqui junto com você. Ainda que possa, irmãos, pessoas sinceras, sim, com certeza. Mas não fique esperando, não. A pessoa vai chegar para você e: o que é isso? O que essa frescura toda? Precisa, exagero, não sabe. O que está achando? O quê? As mulheres tem um dispositivo, super dispositivo de sensibilidade, principalmente quando está naqueles dias, né? Tá bom, doeu. No outro dia não tem barulho não, mas nesse dia dói, né? Aí elas vão: mas que é isso? Todo mês, será que não dá para pular um mês assim? Isso é psicológico, né? Também é isso demais. Isso aí também, para mim, eu acho isso aí também é demais. Essa coisa é tua, vai inventando, é da tua cabeça. É o que mexe todo com o organismo, feliz. Não sabe disso. Não é tu que está se vazando todo mês, né? Sangue, uma cama de sangue, chega, um corte, aonde? Não dá nem para ver, bota uma lupa. Está derramando sangue, nem pinga no chão, mas já está morrendo, né? Então, meu filho, minha filha, não espere sensibilidade da parte do Senhor. Porque senão você vai ficar na autocomiseração. O marido não me compreende, não me entende. Eu estou assim. O camarada me entende, compreende, Senhor. Não adianta. É duas coisas totalmente diferentes. É X e Y. É diferente. É uma estrutura diferente. Este bichinho que está do teu lado é vir pela razão. Você não, então são duas estruturas totalmente diferentes. Quando eu encontro assim, estou conversando com um casal, aí começa. Porque homem não entende, o homem entende a mulher como homem, e a mulher entende o homem como mulher. Aí, meu filho, por isso que aparece lá. Mas isso é um empecilho? Não! Isso aí não é motivo de. Não. Isso aí é motivo de se encaixar. Desde que quando você busca conhecimento. Até li um livro uma vez, eu não me lembro, faz muitos anos, muito tempo. E uma pessoa, que era uma psicóloga, ela cearense, que era exatamente tratando sobre isso, sobre o homem tratar a mulher como homem, e a mulher quer que o homem pense, quer que ele pense como mulher. Tá, aí esse bichinho bonitinho está tratado, não pensa que mulher nunca. Mas procuramos entender sim, e ter conhecimento, aí é outra coisa, totalmente diferente. Não é a questão de entender com sentimentos, mas é aprender, tá certo? Buscar aprender para conhecer. Aí sim, vai fazer diferença. Você vai ficar mais perceptível, você vai ficar mais ligado, tá certo? É um perigo. Você tem que saber, conhecer. Tem um que não conhece a mulher nenhuma, conhece não. O que foi? Já está. Ontem estava sorrindo, agora está desse jeito, essa cara. Filho, tem que aprender a conhecer, porque você dorme todinho. Infelizmente não acontece isso dentro dos relacionamentos. Aqui a gente vai ter que intensificar encontro de casais para trazer pessoas para estar ministrando, tem uma joia, né? Porque isso é muito bom. As mulheres agradecem, tá certo? Mas também os homens também agradecem, porque tem parte também que interessa o homem. Vocês sabem, né, que o homem é racional, bichinho, né? Mas ele precisa também receber. Então, amados, aqui acontece isso. O Cana chega para a esposa dele e não, tu já está chorando todo ano essa choradeira. Todo ano, mulher, tu ficou desse jeito. Aí não quer comer, não está aqui, olha, eu trouxe, olha aqui, a sobremesa da Cacau Show. Isso custou uma fortuna. Cadê o sorriso? Meu filho, não é comida que ela vai se alegrar. Não é comida que ela quer, porque o homem é tão racional.
que ele pensa que o ninho dele é bacurinha, para o bichinho tão gordinho, rosadinho, está ótimo. Não! São seres sentimentais que precisam de amor, de carinho, de compreensão. Amém? Não basta só comida. Às vezes é bom, sim, a mulher agradece. Né? Diz que chocolate, quando você prova, aí principalmente aí a psicologia, né? A mulher agradece. Quando está naquele período, dá um chocolate, porque ele dá uma sensação psicológica, quando bate na boca que ele gosta. Então, quando ela dá cacau show, rapaz, aquele ali é bom, é um show de cacau mesmo, né? Um desses outros marca ruim que só presta, pelo amor de Deus, economiza, para que nesse dia tu dá um melhor para tua mulher. Se tu quer ver ela sorrindo, aquele prazer assim, bota na boca, coisa boa, meu irmão, que coisa gostosa. Pelo menos eu creio que vai melhorar o negócio, né? Então, amado, não basta apenas, amados, as questões materiais. Precisa, amados, do espiritual, precisa do amor, precisa do carinho, precisa do eu te amo, não só de falar da boca para fora, mas também com ação, com atitude da sua parte. Amém? O homem chega para ele, para quê? Isso, tu está chorando de novo, trouxe uma comida, tu não quer comer, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Aonde? Amados, homem nenhum substitui um filho para uma mulher. Essa essência, meu filho, ela nasceu, só Deus explica. Não tem homem nenhum que possa explicar, ainda que possa escutar e conhecer, não dá, não understand. Só Deus, meu filho, sabe, porque foi Ele que fez. Não adianta você querer compensar a sua esposa, qualquer outra coisa, se a mulher quer um menino, eu quero um filho. Não adianta chegar com um cachorro mais bonitinho, aí é que eu comprei lá no pet shop, uma fortuna nesse cachorro de... Não adianta, ela pode ser bonitinho, mas ainda não é um filho. Porque eu quero um menino, eu quero um bebê. Tá? Então, infelizmente, havia, apesar de dizer que aqui foi muito claro, em que ele tinha 2 mulheres, mas por causa dessa deficiência de Ana, ele amava muito ela. Ele tinha boa vontade, mas você aprende uma coisa, que a gente também, às vezes, a gente se constrange. E às vezes a gente se frustra como homem. Fala para os homens que estão aqui. Às vezes a gente se frustra como homem, sabe por quê? Porque a gente quer agradar a pessoa com a nossa boa vontade. Mas você precisa agradar aquela pessoa com aquilo que ela quer ser agradada. E não com aquilo que eu acho que deve ser um agrado para minha esposa. Tem homem realmente que tem conhece, sabe muito bem o que deixa uma mulher feliz. Né? Aqui, infelizmente, aqui nós não temos, mas vou orar ao Senhor para que se faça aqui uma estrutura dessa aqui. Porque não sei quanto é você, mas leva a mulher no shopping, vê aquela loja que você vai para comprar. Olha, mano, depois a gente compra. Quando eu ganhar aumentar o meu salário, eu compro para você. Mas só deixar a bichinha só na esperança, né? Isso aqui, amor, olha, amor, lindo, olha aqui, amor. É só isso. Eu compro, vai ser meu 10º. E aí vai, né? Mas a bichinha quer ver, na loja. Aí vamos ficar. Uma impaciência medonha. Sabe quando é que eu vejo um com uma cara desse tamanho? Supermercado. Quando vai o casal, supermercado, não. Ela, né? Menino, eu fico só ali, a cara do homem lá. Vai toda a vida. A mulher está lá. Ela chega lá para olhar uma coisa, já sabe o que vai comprar, é o mesmo, ela tem que olhar todos. Já sabe o cheiro, já conhece tudo, mas eu fico só olhando. Aí olha o cheiro, leva o mesmo, que sempre comprou no mês passado. Será que é assim as mulheres? Eu acho que é algumas exceções. E aí vai. Aí chega na outra sessão e olha, pega e olha, e eu fico só lá. Beleza? Eu fico olhando de novo, mas sabe o que vai comprar? Você olha só, vá. Né? Não perde tempo. E aí, vai no shopping, vai numa loja, vai escolher uma roupa. Mulher, rapaz, eu escolho a roupa, eu não provo. Média, show, essa aí mesmo. Tem, o rapaz está usando 40, pode falar, não precisa não. Eu estou olhando, gostei, eu sei que é o meu número, para que eu vou botar meu pé dentro? Tem que tirar meu pé aqui, não mais minha meia aqui no negócio desse, né? Aí a roupa, olha, blusa média que eu quero, se eu quero, não precisa não, pode embalar. Eu sou muito simples assim, já a mulher não. Ela vai lá, pega a roupa, olha,
Vou experimentar. Experimentou, tal, espelho. Não, esse detalhe aqui eu não gostei. Pega um carro, olha a roupa, pega a roupa, vem com a sacola cheia de roupa, prova, chegou, um monte de roupa, isso 3, 4 horas. Viu? Aí quando chega no carro, e aí, gostou dela? Gostei dela. Não acredito? 4 horas, meu amigo, olhando roupa, testando, não tem uma que agrade. Jesus, Senhor, obrigado. Eu não sou assim, tá? Amém? E aí tem mais, ainda corre o risco. Chega, levou, chega em casa, levou. Como foi provar? Vamos esperar que a gente vai de novo lá. Não quer trocar lá. Porque não gostei. Ainda não gostou. Então, mas mulher é assim. Uma vez eu estava lá no shopping, lá, pode perguntar da minha esposa, ela pode demorar o tempo que for, não esquenta, não pega os cabelos, tá? E aí eu cheguei lá para a gerente da loja, eu dei uma ideia para ela, porque eu vi que os outros vão lá com a cara. Aí eu disse, olha para a gerente, eu digo, olha, deixa eu te dar aqui uma dica, bota uma poltrona, revista, bota a televisão aqui, passando no futebol, qualquer um aí os homens vão chegar, vai sentar, vai ficar assistindo, vai esquecer que a mulher está aqui dentro dessa loja provando roupa mais nova, vocês vão vender mais. Porque aí a mulher vem, prova uma roupa, mostra, e aí, amor, gostou? É, tá bom. Tá ótimo, você está indo, bora. Aí vai apressar a mulher, e aí, meu filho, vocês vão perder mais venda. Eu dei uma dica numa loja grande que tem lá no shopping. Mas mulher é assim, amados. Então, nós temos que perceber, ser mais perceptivo, tá certo? Há momentos tem, mas nem tudo, rapaz, a gente pode compreender, mas pode fazer parte de um relacionamento e tornar ele muito melhor e mais prazeroso. Amém? Amém. Quando eu chego e diz, rapaz, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? A mulher querendo só um. E ele diz que é melhor do que 10 filhos. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando em sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou e orou ao Senhor. Alma amargurada, uma amargura, gente. Amargo vem de amargo. Mas eu quero que você saiba que muitas reações psicológicas, elas se exteriorizam no nosso corpo. Muitas vezes, situações, você vai sentir um gosto amargo na boca, devido àquilo que você está passando. Amém? E aí, amados, ela foi e fez o quê? Fez um voto a Deus. Fez um voto. No seu momento de desespero, de oração, que ela estava ali, de intercessão pela sua vida, ela foi e disse assim, vou fazer um voto a Deus. Ela disse, ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrar de mim, não te esquecer da tua serva, mas me der um filho, eu então dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Presta atenção. Olha, lá em Deuteronômio 21, 23, 21 a 23, vai falar sobre um voto ao Senhor. Vai dizer o seguinte, olha, se você fizer um voto, tenha cuidado de cumprir o seu voto. Por quê? Porque o Senhor vai cobrar o seu voto. E eu vejo tantas pessoas que fazem voto para Deus, promessa, quando alcança, deixa de pagar o seu voto, deixa de pagar a sua promessa para Deus. Ana, amados, chegou um momento aqui que ela já não aguentava mais, amargurada, angustiada, incompreensível, estava sendo incompreendida. E aí, amados, ela no ato do seu ato de desespero, de humilhação, e chegou para o Senhor e disse, Senhor, lembra da tua serva, da tua humilhação, porque se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele todos os dias da sua vida à tua casa. Olha só, amados, essa mulher estava desejando um filho, pelo menos um, e quando ela pede a Deus um filho, o que é que ela faz? Ela diz, se o Senhor me der, eu vou te dar. Amados, isso é uma atitude linda e maravilhosa para Deus. Eu não sei, amado, quantos anos essa mulher já fazia, que orava e clamava a Deus. Mas eu sei o seguinte, que eu vejo aqui, amados, que chegou no limite da sua humilhação, pela qual ela sofria, não pela sua família e por outras mulheres da sociedade, com certeza. Mas uma coisa eu quero dizer a você, tenha muito cuidado, que no momento da sua angústia, no momento do seu desespero, você diz que vai fazer algo para Deus. E depois que você fez e alcançou,
você vai rejeitar, você vai deixar de cumprir. Ananias e Safira fizeram isso. Fizeram um voto para Deus. Se a gente vender o terreno que a gente tem, tudo que a gente pegar, a gente vai entregar para o Senhor. Vender o terreno. Quando botaram o dinheiro na mão, veio o arrependimento. Mas também não era assim, não era assim. Não foi assim que a gente quis dizer. Aí chegou só com uma parte para apresentar os profetas. O que foi que aconteceu? Deus rejeitou aquela oferta. Por quê? Porque aquela oferta, mas era uma oferta de falta de compromisso. Era uma oferta de falta de dedicação a Deus. Era uma oferta de reconhecimento pela qual a quem você ofertou e ia ofertar aquilo que você disse que não ia fazer. É triste, amados, porque muitas vezes a gente acaba aqui fazendo esse tipo de coisa. Eu já vi tantos crentes, tantos servos de Deus. Olha, se eu conseguir isso, eu vou dar tanto para Deus, ofertar a Deus. Conseguiu, não deu. O resultado, desgraça na vida até hoje, porque eu sei o que eu estou falando. Por isso, amados, lá em Deuteronômio não fala, fizer um voto, tenha cuidado. Ana fez um voto sério. Essa mulher estava angustiada já há muitos e muitos anos que ela sofre, amados, e quando ela tem uma oportunidade de ganhar um filho de Deus, o que é que ela diz? Eu vou ofertar ao Senhor. Esse é o voto que eu vou fazer para o Senhor. E tem mais. Eu vou dedicar ele ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo não será cortado e nem a sua barba. Ou seja, vou fazer um voto de Nazireu, tá certo? Aí, amados, acontece o seguinte: enquanto ela estava orando, estava lá o sacerdote. Só que o sacerdote não viu a voz dela, só ela balbuciando com os lábios, disse: tu está embriagada, mulher, está bem, deixa o vinho. Sempre vai haver, amados, no seu desespero para Deus, na sua busca ao Senhor, vai haver pessoas que vão dizer: que sem medo, por que está desse jeito? Precisa jejuar tanto, está embriagado, está com as faculdades abaladas. Sempre vai haver mais represália das pessoas quando você tiver um compromisso sério com Deus. Quando você fizer um voto para Deus, vai vir pessoas que vão dizer: para que isso tudo? Para que dar? Para que dar esse dia? E precisa ofertar tanto. E aí vai. Amados, sempre você vai ser questionado. Quando você tiver um coração desejoso a ofertar a Deus. Amém? E por último, amados, diz aqui a palavra de Deus que na manhã seguinte, depois deles adorarem a Deus, eles foram para casa, como de costume, relação de marido e mulher. E aí Deus se lembra de Ana e lhe concede um filho. Ela deu o nome do filho de Samuel e diz: eu pedi ao Senhor. Essa criança nasce em Samuel. Quando é no tempo de eles voltarem lá para um próximo ano de adoração, ela chega para o marido e diz: olha, Deus viu a minha oração e o Senhor me contemplou com o filho, só que eu fiz um voto. E esse voto é de que quando desmamar ele, eu vou entregar ele na casa do Senhor. O marido foi e disse: pois tudo bem, faça-se como você decidir. No ano em que essa criança foi desmamada, ela chegou para o profeta e disse: olha, você lembra daquela mulher que esteve aqui em oração, angustiada, desesperada, que você disse que ela estava embriagada? Essa mulher sorriu. E hoje eu vim aqui cumprir um voto que eu fiz ao Senhor naquele dia, em que se Deus ouvisse o meu clamor e respondesse a minha oração, eu ia consagrar aquilo que eu estava pedindo a Deus, e é esse filho que eu quero agora entregar nas suas mãos. Ana foi lá, entregou o motivo da sua adoração a Deus, o motivo dela clamar a Deus, ela entregou nas mãos do profeta, amados. Quem de vocês será que tinha essa coragem? E depois de muitos anos, amados, clamando a Deus por um filho, você conseguiu, e aí você pega o filho e entrega na casa de Deus. Sabe o que é isso, amados? Não só um compromisso de voto, mas também no seu coração um compromisso de renunciar tudo para Deus. Tudo, sabe o que é tudo? É tudo.
A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar. A igreja, amados, precisa aprender que a nossa vida é uma vida de renúncia. Aqueles que almejam o ministério, esses nem se falam. Tem que ser um ensaio uma hora dessa. Nesse dia, vixe, quando é que nós vamos ter folga? Férias. Amado, você renunciou a sua vida para Deus. Sabe o que é renunciar? É entregar tudo para Deus. Entregar tudo o quê? A sua vontade, o seu tempo, a sua alegria, a sua dor. Tudo, é tudo. As pessoas precisam entender isso. De estar no altar do Senhor é motivo de entrega. Jesus sabia disso. Jesus se entregou todo o seu ser, da cruz do Calvário, entregou na mão do Senhor, para que ele fosse ressuscitado e a humanidade fosse salva, eu e você. Você só está aqui hoje porque uma pessoa resolveu renunciar, e foi Jesus. Ele renunciou tudo para que você fosse salvo. E todo salvo, amados, é para ter no coração o desejo de renunciar. Nós não queremos renunciar ao nosso tempo, o nosso conforto. Só vejo o pessoal dizer assim: não, tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Mas qual é a tua zona de conforto? É o teu sono? A tua dor no estômago? Querendo comer mais? Está com fome? É tudo, amado. É o teu sono. Tem que renunciar. Se você não renunciar, você não vai conseguir chegar lá. Só aqueles que têm no coração o desejo de renunciar é que verdadeiramente pode alcançar as bênçãos de Deus. Não, eu trabalhei muito, estou cansado, não vou. Amar é pequena coisa. Não, deixar de ir para a igreja agora é pecado? Não. Deixar de ir para a igreja agora? Não. Mas só, meu filho, que grandes coisas começam com pequenas coisas. Grandes empresários precisaram ser pequenos empresários. Uma chuva começa por gota d'água. Os rios, por maior que ele seja, como eu falei aqui, o Rio São Francisco, ele começa com uma gotinha caindo lá numa rocha, lá no comecinho. Você tem que aprender a renunciar tudo na sua vida. E tudo é tudo. Não vou hoje, porque eu estou sentindo assim, cansado, trabalhei. Não vou fazer, não vou buscar a Deus em oração. Não, hoje eu vou falar isso, porque isso sempre nós colocamos o nosso conforto, o nosso desejo, ou as nossas deficiências, para ser um empecilho na obra de Deus. Essa mulher, era tudo o que ela mais queria na vida dela, era um filho. E quando ela recebeu esse filho, ela entregou para Deus. Foi lá na casa de Deus e está aqui, Senhor, minha fé, o meu voto. Quando Deus chamou Abraão, Deus tinha um propósito de mudar a vida de Abraão. Deus tinha um propósito de mudar o nome de Abraão. Abraão não sabia. Mas quando chegou o dia, Abraão, o que ele queria? Um filho. Esse homem era rico, tinha posses, tinha animais, tinha servos e servas, mas o que ele mais queria ter era um filho para deixar tudo que ele tinha para o seu filho, para os seus netos, para as suas gerações. Ele não tinha. E quando teve a oportunidade de ter um filho, aos 100 anos de idade, a sua esposa aos 90 anos de idade, deu um filho a Abraão. Esse menino nasce, esse menino cresce, quando ele já estava uma certa idade, rapaz, eu não sei, 11, 12, 10, 12 anos de idade, Deus chega para Abraão e disse: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e vai para o monte ofertar a mim. Abraão, não diz porque a Bíblia, se Abraão questionou, até nenhum relato eu não encontrei, só se estão inventando, mas não tem na Bíblia. Tem dizendo que no outro dia, Abraão pegou o seu filho, alguns servos dele, um jumentinho, a lenha e a faca, e foi para um lugar que Deus disse que ele deveria sacrificar o filho dele, entregar o filho dele. Sabe o que é isso? Um coração disposto a sacrificar. Eu pergunto a você: você está disposto a sacrificar? Quanto
você está disposto a sacrificar? Quanto? Seu tempo, seu dia, não quer saber quanto é. Não importa. Porque para quem tem 1 milhão é 1 milhão, para quem tem 1.000 é 1.000, para quem tem 1 real é 1 real. Não importa. Para Deus não importa o valor. Importa a intenção do teu coração. Isso sim, Deus sonda o coração, Deus sabe muito bem. No teu tempo, no teu sono, no teu trabalho. Por que tu está trabalhando? Há uma renúncia no teu trabalho? Amados, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para sermos seres espirituais, tendo experiências aqui na terra. O Senhor nos chamou, e o Evangelho, a proposta é de nova criatura. É um novo ser, uma pessoa agora que pensa, que vive de acordo com a vontade de Deus, com a palavra dele, com aquilo que ele estabeleceu, só esperando Jesus voltar para ir buscar. Cada vez mais a igreja enraizada nessa terra, procurando posses e mais posses. Eu já falei aqui que não é proibido riqueza para crente, mas infelizmente muitos estão na miséria porque se apegaram à miséria. E muitos não têm riqueza porque não pode. Não pode ter de jeito nenhum. Porque se tiver, tchau Senhor, fui. Infelizmente acontece isso. Ana era uma mulher que tinha no seu coração o desejo de ofertar a Deus. Eles foram para adorar a Deus. Eles levavam oferta todo anualmente. Só que esse ano foi diferente. Ana deu uma oferta do seu coração. Ana deu uma oferta do seu amor. Ana deu uma oferta do seu propósito de vida, que foi o seu filho Samuel. Sabe o que é que acontece quando nós adoramos a Deus? Quando nós ofertamos a Deus, quando nós damos exatamente aquilo que pode até nos fazer falta. Porque o filho faz falta ou não faz para a mãe? Faz, amado. Faz. Faz para o pai, mas para a mãe nem se fala. Ana deu aquilo que ia fazer falta. Que mal ela teve. Ela deixou o menino ser desmamado com 6 meses, 7 meses, 8 meses. Olha só, amados. É pouco tempo para uma mãe ter um filho no braço. Passar 6 meses, 7 meses, 8 meses, deixou de desmamar. Chegou agora aquele momento que ia dar papinha na boquinha dele, ele ia comer uma frutinha, tal, ia fazer. Esse momento não teve para ela. Ela não teve esse prazer. Esse prazer foi usurpado dela. Sabe por quê? Foi usurpado pelo desejo de renunciar tudo para Deus. Mas eu não sei, mas com certeza Deus concedeu a mais outros filhos. Mas olha o resultado de uma vida de renúncia para Deus. Quem foi Samuel? Um dos maiores profetas, até hoje comentado. Um homem de Deus. Samuel ainda pequenininho, Deus falava com ele. Ele estava dormindo. Deus disse: Samuel, ele, pequenininho, Samuel, chegou lá no profeta Eli, eu ouvi uma voz. Era o senhor que estava me chamando? Não, não chamei não. Foi se deitar. Samuel correu, se levantou. O senhor me chamou? Profeta: não, não chamei não. O profeta depois veio ter discernimento. É o seguinte: da próxima vez que lhe chamar, você diga assim: eis-me aqui, Senhor. Deus falou com uma criança. Até então ele não tinha entendimento. Mas depois que o profeta instruiu a ele, quando Deus disse: Samuel, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Estãozinho. Que coisa linda, irmãos. Quando nós temos um coração de renunciar ao Senhor, sabe o que acontece? A prosperidade, a vida, a abundância. A bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua prosperidade, sobre os teus bens, amados. Deus libera a bênção. Olha só, amados, o prazer que Ana tem. Esse é o meu filho amado, olha aí, ó, profeta do Senhor. Um dos maiores profetas da Bíblia, amados. Teve 1 e 2 Samuel, 2 livros, falando sobre o trabalho deste homem, sobre a dedicação dele para com o Senhor. Olha só que mãe satisfeita. Ou será que vocês não têm esse prazer de ver o filho de vocês? Vocês aí no canto que vocês estão, aí de repente está aqui, ó, teu filho chega aqui e começa a pregar a palavra de Deus, começa a ser um instrumento na mão de Deus. Você diz assim: olha aí, olha o resultado da minha renúncia, olha o resultado do meu prazer.
é ver o seu filho sendo um instrumento na mão de Deus, sendo um obreiro na casa do Senhor, e você é responsável por isso. A palavra do Senhor diz: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. O primeiro caminho, amados, que para você ensinar o seu filho é renunciar. Bora, não, eu estou assistindo, bora agora a festa da televisão, vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus. Assim, ensina o seu filho a renunciar. Deixa esse negócio de peninha dele, viu? Ensina o seu filho o caminho do Senhor. Bora. Se ajoelhar, vamos lá. Amados, muitos homens e mulheres eu conheço que hoje estão no altar do Senhor, sabe por quê? Porque a sua mãe, a sua avó, dificilmente os pais, interessante, vocês já perceberam isso? Dificilmente o pai, porque muitas vezes o pai está ausente, né? Principalmente hoje, nessa obra que Satanás está fazendo, mas a mãe está presente, a avó está presente. Você se lembra quando eu falei aqui de Timóteo? O que foi que Paulo disse? Lembra-se da sua avó, Lloyd? Não? Lembra da oração? Pois é, bota o seu filho de joelho para orar. Não, joelho para orar, porque lá no futuro ele vai te agradecer. Eu estou aqui hoje porque a minha mãe me ensinou a orar. Eu estou aqui hoje porque a minha mãe me estava para ler a Bíblia. Ele está lhe agradecendo, amados. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar.